sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Sidreia para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Para aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Cumprimento, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia na noite de hoje, internautas, imprensa, boa noite. Solicito a primeira secretária, Norma Pereira, a realizar a leitura do expediente. Expediente de 4 de setembro de 2017. Ofícios número 212, 812, 813 e 816 de 2017, dos deputados Altair Silva, Valdir Tubalcini e deputado César Valdiga, parabenizando o município de Caminhas pelo aniversário de emancipação político-administrativa. Convite da Câmara Municipal de Porto União para a solenidade de entrega de títulos de cidadão, honorários e beneméritos. Convite da Prefeitura de Porto União e deputado Darcy de Matos para a solenidade alusiva aos 100 anos de Porto União. Convite da Prefeitura Municipal de Mafra para a solenidade alusiva ao centenário da cidade. Ofício número 205 do Executivo, encaminhando o sancionamento do projeto de lei número 59 de 2017. Ofício número 204 do Executivo, encaminhando o sancionamento do projeto de lei número 137 de 2017. Ofício número 189 do Executivo, encaminhando o sancionamento dos projetos de lei número 85 e 125 de 2017. Ofício número 195 do Executivo, encaminhando o sancionamento dos projetos de lei números 91 e 98 de 2017. Ofício número 194 do Executivo, encaminhando o sancionamento dos projetos de lei número 124, 117 e 127 de 2017. Ofício número 206 do Executivo, encaminhando mensagem. Projeto de lei número 143 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Ofício número 192 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 144 de 2017, que institui o programa Bolsa Atleta Municipal e da outras providências. Projeto de lei número 145 de 2017, que altera a lei 1097 de 25 de setembro de 1973, Avenida Senador Ivo D'Aquino, de autoria do vereador Márcio Doski. Projeto de lei número 146 de 2017, que altera a lei número 2038 de 26 de 11 de 1987, de autoria do vereador Márcio Doski. Projeto de lei número 149 de 2017, que autoriza atletas de bolão 23 masculino a representarem o município de Caminhas no campeonato Terceira Copa Dias Velho, autoriza custear despesas e dá outras providências. Ordem do dia. Primeira votação, projeto número 107 de 2017, que dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet de todas as licitações realizadas no Poder Executivo no município de Caminhas e adota outras providências. Projeto de lei número 117 de 2017, que autoriza o município de Caminhas a firmar convênio com o INSEPREV, Instituto Caminhense de Previdência, visando a cedência de servidores públicos municipais para atuar no Instituto e da outras providências, com substitutivo. Projeto de lei número 121 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir atividades com o tema ética e cidadania no contexto didático, pedagógico, nas escolas da rede municipal de Canoinhas. Projeto de lei número 132 de 2017, que institui a Semana Municipal de Acessibilidade e Prevenção às Deficiências. Projeto de lei número 133 de 2017, que institui a pesquisa de satisfação dos usuários de serviços públicos prestados pela administração municipal.
Projeto de lei número 135 de 2017, de permissão e autorização de uso Parque Municipal de Exposições Agropecuário-Industrial Ouro Verde. Projeto de resolução número 6 de 2017, que institui o programa legislativo Vai à Escola e dá outras providências. Indicações. Indicação número 385 de 2017, de autoria da vereadora Thelma Bley, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora Alexandra Lavinha Ivikoski, secretária de saúde, para que faça um novo planejamento que diminua o tempo de espera para os pacientes e ou familiares que vão à farmácia da Policlínica apanhar medicamentos. Assim, também sugere o incremento do efetivo no balcão da referida farmácia. Indicação número 386 de 2017, de autoria da vereadora Thelma Bley, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos a revisão, organização e adequação do Estatuto dos Servidores Municipais para que este apresente regras, condutas de clara interpretação, sem gerar duplos entendimentos e abrir brechas para tratamentos diferenciados em situações iguais. Indicação número 387 de 2017, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, que realize a limpeza das valas abertas na rua Miguel Darmoros, esquina com a rua José Lulu Vieira, na Vila Verde, e com urgência faça a tubulação do local que se encontra com o esgoto a céu aberto. Indicação número 388 de 2017, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e a senhora Viviane Colares, secretária de Planejamento, que realize a manutenção do parquinho da Praça Lauro Miller, onde alguns brinquedos estão danificados e por isso estão comprometendo a segurança das crianças. Indicação número 389 de 2017, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Cate, secretário do Meio Ambiente, que instale mais suportes para lixo reciclável e orgânico nas ruas da cidade devido à grande quantidade de lixo que, principalmente aos finais de semana, tem degradado a imagem do município. Indicação número 390 de 2017, de autoria do Edilvo Márcio Doski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos, a senhora Viviane Colares, secretária de Planejamento, e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, revitalizar o asfalto da rua Wolf Filho, início da rua Coronel Albuquerque, sentido coletivo Santa Cruz. Indicação número 391 de 2017, de autoria do Edilvo Márcio Doski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, patrolar e colocar um material adequado no final da rua Valmor Ivo Galotti, bairro Jardim Esperança. Indicação número 392 de 2017, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Osmar Luscoque, secretário municipal de Educação, atendendo reivindicação de integrantes da comunidade do bairro Água Verde, solicitando que seja reformado o muro da antiga escola Grosso Fundos, localizado na rua Emílio Vente, onde atualmente funciona o PET, o qual se encontra danificado, bem como que sejam adotadas medidas de segurança para que o local não seja invadido por crianças e adolescentes nos finais de semana, e seja desenvolvido um projeto de escola aberta com o objetivo de inserir os jovens do bairro em atividades esportivas, recreativas e culturais. Indicação número 393 de 2017, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, que proceda ao conserto de um buraco existente na Avenida Rubens Ribeiro da Silva, próximo ao portal. Indicação número 394 de 2017, de autoria das vereadoras Camila Lima e Zenice Dreger, que solicita a Brenda Maria Comochena, presidente da Câmara Mirim, que seja encaminhado aos vereadores mirins que se proponham a apresentar proposta de reflexão referente ao Setembro Amarelo, que aborda questões relacionadas à prevenção da depressão e suicídio, assim como a Semana Nacional do Trânsito.
Indicação número 395 de 2017, da autoria do Edil Paulinho Basílio, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos, ao senhor Renato Pique, secretário de administração, e à senhora Alexandra Lavina Ingricoski, secretária de saúde, a aquisição de uma barraca para que os usuários do CAPS possam expor seus trabalhos artesanais. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereadora Laura Pereira. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se os vereadores inscritos para falar sobre assuntos e matérias lidas no expediente. Sim. Vereadora Zenice Dreyer. Com a palavra, a vereadora Zenice Dreyer. Referente à indicação número 394 de 2017, então hoje é a primeira sessão do mês de setembro, e como existe no município de Canoinhas já um movimento, né, Sim à Vida, e alguns grupos que aderiram ao Setembro Amarelo, então o mês de setembro vai ser um mês com muitas atividades, né, a programação de muitas atividades, que vai contemplar o Dia de Prevenção ao Suicídio, né, a Semana Nacional do Trânsito, tem o Dia do Coração, tem a 7 de setembro, né, o aniversário do município, então são muitas atividades. Mas com relação ao requerimento, à indicação, a nossa indicação, eu e a vereadora Camila Lima sentamos, conversamos, porque não basta aderir, né, e sair com a camiseta Sim à Vida, ou você tem valor, nós temos que ter atitude com relação ao tema também, fazer uma reflexão, né? Então nós combinamos de trazer essa discussão para a Câmara Mirim, que são os vereadores mirins que estão ocupando os espaços nas escolas, para que seja feita essa reflexão também. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo, e suas formas de prevenção. Ocorre, então, desde 2014, e vem um debate para além da saúde, né? Não fica somente na rede de atenção à saúde, então várias entidades podem estar fazendo essa reflexão, esta abordagem no sentido do acolhimento e a prevenção ao suicídio. Seria isso, senhor presidente. Continua aberto a palavra. Vereadora Camila Lima. Com a palavra, vereadora Camila Lima. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, comunidade aqui presente, internautas, funcionários dessa casa. Assim como a vereadora Zenice comentou sobre a nossa indicação 394, nós mesclamos o setembro, do trânsito e do suicídio, a prevenção, e a gente está trazendo algumas informações. E para lembrar também que a prevenção não se limita só à rede de saúde, porque o que acontece? Nós não temos demanda, nós temos uma demanda muito alta e a gente precisa fazer o acolhimento das pessoas. Nós não somos médicos, nós não somos psicólogos, nós não temos condições de orientar as pessoas, mas a gente pode acolher elas e discutir. Como que a gente pode discutir isso e levar isso para frente? Falando agora nós temos os vereadores mirins, que são importantíssimos, porque eles são os nossos representantes nas escolas, para falar com o público jovem, com as crianças. Então, olha a importância disso, de falar sem o menor tabu que existe. Existem crianças depressivas, existem jovens depressivos, então começar a conversar sobre isso desde agora. Então nós não conseguimos atender essa demanda, então esse acolhimento nós temos que fazer, dialogar. Até nós temos uma cartilha do Conselho Federal de Medicina que fala assim, como promover a qualidade de vida. É uma sugestão para a Câmara Mirim, para conversar, para debater. A gente até pensou em se reunir um pouco antes com eles, para de repente dar um norte, para eles poderem trazer ideias e dialogar aqui na sessão. A última sessão foi a primeira, então eles estiveram um pouco receosos de falar. Então a gente como padrinhos,
queremos que eles tragam, dar algumas sugestões. Então, nessa cartilha, diz assim que a gente podia incentivar com espaços e promoções de saúde na comunidade, realizar grupos de autoajuda nas igrejas, escolas, ONGs, associações, utilizar conversa, campanhas preventivas. Então, isso que a gente está fazendo agora pode até parecer que a gente está sendo insistente com essa causa, mas é uma causa que a gente está abraçando, porque é muito importante. A causa o sim à vida é uma das causas principais, pelo menos minha e acredito que todos dessa gestão. Então, assim, são assuntos que vão ser quanto ao trânsito, né, que a gente fez a mesma indicação. Muito se fala na educação do trânsito. Nós tivemos alguns episódios essa semana muito tristes em relação ao trânsito, que se a gente começar a conversar desde cedo, assuntos construídos, debatidos entre os jovens, as crianças, a gente vai colher as sementes, vai colher esses frutos das sementes que a gente está plantando daqui 10 anos. Porque esses jovens de 13, logo vão estar dirigindo, eles vão ter aquela consciência: poxa, não vamos, vamos ser responsáveis, a gente já dialogou. Eu acredito que é importante, né, porque o filho que tem essa educação, não sei, eu não tenho filhos, mas assim, eu sou uma pessoa que sempre eu sinto que às vezes vou andar com alguém, coloco, só não precisa. Mas as crianças são aquelas que dizem: pai, não ultrapassa na faixa contínua, pai, coloca o cinto, mãe, está errado, não ultrapassa no sinal vermelho. Então, aproveitar essa semana do dia 18 a 25, que é a Semana Nacional do Trânsito, e plantar essa semente, disseminar, né, fazer com que as crianças, com os jovens, com os nossos vereadores mirins, disseminem essa ideia e tenham essa responsabilidade, essa educação para transmitir para os colegas, para transmitir para a sociedade, para que isso vire uma cultura, a cultura da educação. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar, porque eu tenho eu só queria fazer uma explicação sobre um outro requerimento que eu fiz, sobre o 389, que é sobre a instalação de suportes de lixo reciclável e orgânico nas ruas da cidade. Então, hoje eu recebi uma reclamação que me fez refletir bastante, que a gente tem muito para aprender ainda. Então, a gente tem que ter, eu digo a gente, né, porque a gente vê às vezes muitas pessoas jogando lixo, às vezes não fala nada, de repente ir lá e juntar, mas aí isso acaba cansando. Então, mais uma indicação para que seja discutida para a Câmara Mirim. Essa educação do meio ambiente. A gente vê às vezes a gente jogando bituca de cigarro, papel de bala, tudo isso entopem as balas. Ocorrem enxurradas, por quê? Porque as balas estão entupidas. E então a gente tem que conversar mais sobre isso, conversar com os vereadores mirins, e a instalação desses suportes para que as pessoas tenham consciência, não sei, mas que elas olhando aquilo, poxa, eu vou jogar ali, tá, 1 metro da minha frente, talvez, quem sabe, isso possa ser um incentivo. Seria isso, senhor presidente, obrigada. Temos mais vereadores inscritos? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, convidados que nos dão a honra e o prestígio da presença, senhoras e senhores internautas, boa noite. A minha indicação é autoexplicativa, mas eu gostaria de tecer rapidamente um breve comentário. Na antiga escola Groscope funciona lá o PET, e foi feito a cerca através de palitos de concreto, e uma parte ela não foi cercada, e alguns moradores próximos já haviam comentado que existe invasão no final de semana, depredação, enfim.
A criança, o adolescente, ele vai buscar um espaço para se divertir. Infelizmente, nós temos poucos locais, principalmente do bairro Água Verde, para que seja inserida esses jovens no esporte, enfim. Eles acabam invadindo. Muitos para jogar bola, para brincar, mas muitos também para depredar, para incomodar os vizinhos, enfim. Então, eu fiz uma proposição, adotar algumas medidas, primeiro, né, para não deixar invadir, mas o ideal, realmente, vereador Paulo Luiz, que eu já tinha falado sobre outras escolas, é com relação ao final de semana, de promover atividades de escola aberta, para ver a inclusão desses jovens do bairro, enfim, atividades esportivas, recreativas, culturais. Da maneira como está hoje lá, realmente é problemático. A gestão anterior atendeu parte das solicitações da comunidade, mas ficou um pedaço sem cercar. E aquilo está causando uma série de transtornos aos vizinhos. Seria isso, muito obrigado. Temos mais vereadores inscritos? Não, senhor presidente. Quero cumprimentar a comunidade que está presente, a Rosana Damasceno, que nos prestigiando aqui hoje, o senhor Osmar Ferreira, Toninho, Serginho, Antônio Delci, o Alcir, Adriano, Andrei, enfim, todos, uma honra tê-los aqui. Eu tenho duas indicações, que é a indicação 390, fala da rua Wolf Filho, no início desta rua, encontrando com a Coronel Buquerque. Ela está bem danificada, e é um local onde entra o estacionamento dos ônibus, do coletivo, entre outra movimentação que corre ali. Tem o posto de combustível também, se utiliza bastante disso, que é o posto Guarda. Enfim, merece e tem a necessidade de ser revitalizado aquele espaço. Não é uma rua grande, é uma rua pequena, curta, mas que precisa ser revitalizado. Então, a indicação ao prefeito municipal e especialmente à Viviane, que é a secretária do Planejamento, que se organize esse trabalho para que possa ser realizado. E também ao secretário de Obras, Gil Mariano, que faça um trabalho de patrulhamento e adequar alguns materiais necessários na rua Valor e Bucalote, também uma rua que nesse momento está necessitando e precisando que seja revista e revitalizada com material adequado. Não temos mais vereadores inscritos para o pequeno expediente. Passamos ao grande expediente. Pergunto, solicito saber se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos então à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Coronel Mário. senhor presidente, eu solicito incluir na ordem do dia para a primeira votação o projeto de lei 149/2017, que autoriza atletas do Bolão 23 masculino a representar o município de Canoinhas. Vamos incluir então e colocar em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 149/2017. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 149 de 2017, que autoriza atletas do Bolão 23 masculino a representar o município de Canoinhas. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 107, que dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas no Poder Executivo do município de Canoinhas e adota outras providências. Está em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores o projeto de lei 107 de 2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 110 de 2017, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio com o INSEPREV, Instituto Canoinhense de Previdência, visando a cedência de servidores públicos municipais para atuar no Instituto e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 110 de 2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 121 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir atividades com o tema ético e cidadania no contexto didático, pedagógico das escolas da rede municipal de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. A palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, quando foi lido o projeto para incluir o tema ética e cidadania nas escolas, eu fiz uma breve contextualização por que estava apresentando, e hoje, como está em votação, eu gostaria de apresentar aos senhores vereadores e à comunidade a justificativa desse projeto. A vereadora Camila pontuou a questão do trânsito. Nós temos a questão também de prevenção ao suicídio. Nós temos vários temas importantes com relação ao lixo, meio ambiente, enfim. Entendo eu, vereadora Camila, que pontualmente todas as campanhas que eu acompanhei, isso até a nível nacional, debates que tive a oportunidade de participar, as campanhas pontuais, ela tem um resultado momentâneo, mas não efetivo. Ela é importante, ela é extremamente importante, mas trânsito, no meu entendimento, salvo o maior juízo, se não inserir em grade curricular, já falei isso nessa casa de leis, para que o adolescente tenha uma formação educacional e cultural para o trânsito, nós vamos continuar tendo essa carnificina que nós temos no Brasil. Em torno aí de 30 a 60 mil pessoas vitimadas e 300 mil pessoas que sofrem lesões corporais decorrentes de acidentes. Então isso é cultura. E cultura não muda de um dia para o outro. Eu fiz esse projeto para inserir ética e cidadania nas escolas, como a senhora mesmo reportou, para tentar mudar a nossa geração, uma geração crescendo, tá? Com algumas noções básicas de ética e cidadania. Eu tive a oportunidade, eu fui convidado na época, o seu Damasceno, da Escola Dama, que inseria nos seus cursos técnicos aulas de ética e cidadania. Eu fui, inclusive, a convite deles, professor. E entendo que, como tema transversal que a legislação permite, nós também temos que inserir nas nossas escolas esse tema. Acho que é extremamente importante para nós formarmos uma nova cultura. E na justificativa eu apresentei o seguinte: a proposta em tela traz para dentro das escolas municipais um tema importantíssimo para a formação intelectual do ser humano, sobretudo por serem conceitos essenciais dentro da sociedade. A ética e a cidadania estão sistematicamente relacionadas com atitudes dos indivíduos na forma como esses interagem uns com os outros na sociedade, formando um conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão está sujeito no seu relacionamento e no ambiente em que vive. Além disso, em tese, um dos pressupostos da cidadania é a nacionalidade, pois dessa forma ele tem seus direitos e obrigações, o qual lhe reserva pleno direito civil, político e social de uma forma geral. Em nossos ambientes educacionais, além de enxergarmos nossas crianças e nossos adolescentes como alunos, devemos também visualizar que diante de nós estão seres humanos que estão em processo de desenvolvimento físico, psíquico e social. E concomitantemente, entendemos ser de um auxílio de grande importância a possibilidade de criarmos alternativas no sentido de se constituir um novo paradigma, com práticas voltadas ao compartilhamento de valores éticos e de cidadania, enquanto seres humanos em desenvolvimento e enquanto cidadãos. Sabemos que o ponto de partida para se chegar aos objetivos pretendidos, que é auxiliar nossas crianças e nossos jovens na construção de sua identidade ética e cidadã, não basta-se apenas disseminar dentro da educação regular, mas que para o desenvolvimento da cidadania plena e para a consolidação da igualdade de oportunidades, é necessário que, aliado a essa singela ideia pedagógica, o poder público também seja capaz de promover ações em torno desse fator de desenvolvimento que visem garantir uma formação sociopolítica aos jovens, de modo a lhes permitir participar da vida social de forma mais crítica, dinâmica e autônoma. Aproveito para parabenizar o senhor presidente, já está o projeto vereador Mirim em andamento dentro dessa lógica. O projeto ainda
havendo a hipótese de se trabalhar como tema transversal de educação nas escolas da rede municipal de ensino, tendo em vista que os eixos transversais têm caráter obrigatório e são entendidos por temas transversais, todos aqueles objetos de estudo de relevância social que perpassam pelas áreas do conhecimento estabelecido no currículo da escola. Mas o que seriam esses temas transversais? Conforme a Resolução 4, de 13 de setembro de 2010, o Conselho Nacional de Educação assim define. Artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivos, parágrafo 4º, a transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temos os eixos temáticos integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. Seria essa a minha justificativa e eu já agradeço os senhores pares vereadores pela aprovação desse projeto, que eu entendo ser fundamental, não só para os nossos alunos, para toda a comunidade. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 121 de 2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 132 de 2017 que institui a Semana Municipal de Acessibilidade e Prevenção às Deficiências. Está em discussão. Não haver ninguém que discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a questão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 132 de 2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 133 que institui a pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados pela administração municipal. Está em discussão. Não havendo ninguém que discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 133 de 2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 135 de 2017 aqui, da permissão e autorização de uso do parque de exposição. Está em discussão. Não havendo ninguém que discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 135 de 2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução 06 de 2017 que institui o programa legislativo Vai à Escola e dá outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Primeiramente, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, o Adriano Carlin, Diego, o senhor Osmar, Toninho, Serginho, Rodrigo Carvalho, os demais membros da comunidade, imprensa e os internautas. Só gostaria de comentar sobre esse projeto de lei que é de minha autoria, sobre o legislativo Vai à Escola. Deu para ver a sintonia dessa Câmara aqui nas palavras que o Mário nos trouxe agora. Gostaria de parabenizá-lo pelo projeto da Ética e Cidadania, mas, como sempre, brilhantes ideias, assim como o projeto do nosso presidente, o vereador Mirim. Agora eu trago uma outra reflexão, que é o legislativo Vai à Escola. Basicamente, é a aproximação da Câmara de Vereadores do legislativo à comunidade escolar. Todos esses três projetos que eu citei, eles têm o mesmo cunho pedagógico, que é aproximar a comunidade dos seus líderes e do legislativo. E o legislativo Vai à Escola não deixa de ser diferente. É a Câmara de Vereadores disponibilizando a sua estrutura, seus funcionários e o seu funcionamento, a sua importância para dentro das unidades de ensino, que com certeza os estudantes têm muito a aprender e muito mais a nos ensinar. Então é esse o intuito do projeto e eu gostaria de contar com a aprovação dos senhores. Obrigado. Continua em discussão.
Não havendo mais o que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 06 de 2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 149 de 2017 que autoriza atletas de bolão 23 masculino a representar o município de Caninhas no campeonato terceira Copa Dias Velha, autoriza custear despesas e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 149 de 2017 em primeira votação. Quero agradecer aos senhores vereadores, as comissões, por terem visto seus pareceres, pelo debate que ocorreu durante o transcorrer das comissões e que a nossa pauta hoje já está assim, bastante em dia com relação aos trabalhos aqui realizados. Quero parabenizar as comissões, os senhores e senhoras que são membros das comissões, pelos trabalhos realizados internamente e pelos debates que houveram. Muitas vezes aqui a plateia que se encontra não vê algumas discussões, mas amplamente são discutidos nas comissões internas, nas horas que são dados pareceres. Por estarem de comum acordo e já os entendimentos feitos, é que nesse momento muitas vezes o debate acaba não acontecendo. Então deixar isso claro a toda a população para ter esse entendimento. Vamos passar agora aos requerimentos. Requerimento número 416 de 2017, de autoria da vereadora Thelma Bley, requer que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Dálio Gravi Gonçalves, diretor do DETRACAN, solicita em caráter emergencial a instalação de 3 lombadas eletrônicas no trajeto ao distrito de Marcílio Dias, campus Universidade do Contestado, rodovia Vedelin Metzger, considerando os graves acidentes que ocorrem já tem muitos anos nesta rodovia, ceifando a vida de muitas pessoas e causando sofrimento a muitas famílias. Trata-se de uma prioridade neste momento, uma vez que já foi amplamente discutido no Legislativo o perigo que a rodovia oferece, facilitando a ação dos negligentes no trânsito. Está em discussão o requerimento 416. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Obrigada pela presença de vocês, é muito importante termos vocês participando aqui das nossas sessões, aos colaboradores da casa, aos internautas. Eu não preciso reiterar a comoção que causou esse último acidente, como outros também, mas na comunidade de Marcílio Dias, pela brutalidade das imagens e dos dois óbitos que tivemos. Coronel Mário já havia citado outras vezes da importância da sinalização na rodovia pelo fluxo de alunos e professores que vão diariamente até a universidade. Até discutimos por que mudar tudo do campus, por que mudar todos os cursos para aquele campus, porque a rodovia já não oferece uma segurança por não ter um acostamento decente, enfim, e a sinalização que tanto o vereador Mário já colocava. A comunidade, inclusive, muitos moradores lá da localidade, da comunidade de Marcílio Dias, já falaram até em bloqueio da rodovia. Eu acredito que, pelo que estão sentindo, pelo ocorrido, não vai ser difícil com que isso aconteça. Então, mais uma vez, vem esse requerimento. Quem quiser, por favor, sinta-se à vontade em assinar juntamente com a minha pessoa. E referente aos pontos de instalação que estávamos discutindo lá na reunião das comissões, instalação dos equipamentos deve ser definido pelo órgão executivo de trânsito, dando ênfase às características mais relevantes, sendo o volume de tráfego de veículos e pedestres, velocidade média dos veículos, número de acidentes, condições especiais de perigo,
trânsito intenso de pedestres, curvas fechadas, entre outras questões pertinentes. A partir desses dados, a autoridade de trânsito poderá determinar o modelo de equipamento e a velocidade a ser regulamentada no trecho, a qual deve ser extremamente baixa. É um clamor da comunidade de Marcílio Dias e de muitas famílias canoinenses que trafegam diariamente pela rodovia. Então, desse último ocorrido, a gente tem que lembrar que são 3 famílias diretamente sofrendo, as do que se foram e também pela pessoa que ocasionou o acidente. Não estamos culpando ninguém, né? Mas todas as famílias, os pais sofrem, os que perderam seus filhos, os que se colocam no lugar daqueles que perderam seus filhos, os parentes, e eu acredito que agora chegou no ápice da situação, onde tem que ser tomada uma providência referente a esta rodovia que, há muitos anos atrás, quando ela foi construída, não se tinha previsão de construir uma universidade com o porte que ela tem hoje, tão distante do centro da cidade, e não tem como, o trânsito vai haver sempre. Então, a comunidade está muito ansiosa e com muito medo. E pelo que eu ouvi hoje, eles vão bloquear a rodovia sim, e agora eu acho que o Executivo tem que tomar providências imediatas. Então, por favor, meus colegas, quem se sentir à vontade para assinar esse requerimento, reiterando que o Mário já havia falado em outras sessões. E eu quero parabenizar o vereador Coronel Mário por solicitar a inserção na grade curricular das escolas da questão da ética e cidadania, porque parece que as crianças assimilam bem melhor as questões de educação em qualquer setor da vida, né? Então, meus parabéns e mais uma brilhante colocação sua, um brilhante projeto aí que vem a somar para a nossa comunidade. É isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 416. Com a palavra, a vereadora Zenice Dreyer. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a vereadora Thelma Bley pelo requerimento e pedir autorização para assinar, mas também, se possível, para inserir a questão das legendas que tem, do devagar, da iluminação, de repente, conforme o vereador Mário já colocou, fazer um requerimento juntando tudo que já foi debatido nesse legislativo, e eu acho que é um momento oportuno para estarmos discutindo, para estarmos defendendo a comunidade de Marcílio Dias nesse momento, né? Nós somos solidários a essa população e eu penso que tem que ter um movimento sim. Eu penso que se não tem outro jeito, se já foram tantos requerimentos, já se foram tantos debates com relação à violência no trânsito nessa região, que se a universidade mudou esses cursos para lá sem fazer um estudo de impacto, né, dessa questão não tem a estrutura adequada para que esses estudantes tenham um transporte seguro para essa região, porque é um local escuro, não tem acostamento, não tem sinalização, não tem iluminação, não tem nada que proteja os nossos jovens que vão para lá. Então eu acho que é o momento mesmo, e eu sou super favorável ao movimento da comunidade, super apoio estar com eles nesse movimento, porque se for preciso tensionar para que as coisas aconteçam, nós teremos que tensionar, se for o único jeito. Espero que não, né? Espero que com o requerimento haja um movimento do Poder Executivo, mas se não tiver, vai ter que ter um movimento da comunidade, e eu apoio a comunidade de Marcílio Dias nesse sentido. Seria isso, senhor presidente. Bom, vereador Paulo Cristiano, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, cerca de uns 30 dias, um pouco mais talvez, eu até posicionei aqui na Câmara sobre a questão da travessia dentro de Marcílio, e até me recordo que mencionei que os moradores ali estavam falando já que a questão de ter uma fatalidade ali seria questão de tempo.
Ninguém lá tem bola de cristal, ninguém lá adivinha, mas basta a pessoa ficar em Marcílio Dias hoje, num horário de mais movimento ali, que vai ver que vai acontecer. E infelizmente, se não for tomada uma providência, vai acontecer de novo daqui a uns dias. Nós tivemos ali de sábado retrasado até sábado passado 3 acidentes graves ali num raio de 1,5 km. 2 capotamentos sem vítimas fatais e esse acidente mais grave, gravíssimo aí com 2 vítimas fatais. Eu me recordo de ter feito já vários requerimentos e fui atendido em alguns com relação à sinalização e lombados ali naquela região. Mas não é suficiente. Nós temos várias lombadas ali, se for analisar, desde a ponta do Canoinhas até lá próximo à família Ranton, lá nós temos várias lombadas. Mas quem transita em Marcílio, os moradores principalmente, ficam abismados com algumas situações que verificam acontecer. Nós estamos falando de uma localidade extremamente habitada, um número grande de moradores, com crianças voltando da escola, com trabalhadores voltando para casa, com os moradores na sua vida do dia a dia normal ali numa rodovia que não tem acostamento, não tem local para o pedestre caminhar e que estreita e com veículos passando numa velocidade muitas vezes fora do normal. Não vou falar dos bons motoristas, eles estão transitando normal ali, mas a gente vê coisas ali que não acredita. Velocidades de 100, 120 por hora, passando com crianças transitando na beirada da pista, com ciclistas, com moradores, enfim. Então, nós temos que tomar uma providência na sinalização, tem que ter a lombada eletrônica ou o pardal para multar, porque infelizmente outros mecanismos não estão funcionando. Mas tem que ter a consciência do cidadão. Coronel Maia, nós temos mais ou menos, vou falar um número aqui redondo, mas sem ter a pretensão de ser correto, 50 mil óbitos no trânsito no Brasil, por ano, mais ou menos. E nós temos outros 50 mil, um pouco mais, homicídios no Brasil. Nós vamos falar que em 100 mil mortes evitáveis no ano, e a grande parte delas, sem entrar no mérito de A, B ou C, a grande parte delas por falta de consciência, falta de espírito de coletividade, falta de responsabilidade, falta dessa situação que não se resolve com uma placa, não se resolve com uma lombada, não se resolve com um pardal, com uma lombada eletrônica. Mas, infelizmente, essa modificação de consciência, essa modificação de atitude, ela vai levar muitos e muitos anos para acontecer. E foi muito bem falado hoje aqui pelo vereador Paulinho, vereador Coronel Mário, enfim, por outros vereadores também, que nós temos que trabalhar que uma próxima geração tenha uma conduta social diferente. Mas até lá, tem que radicalizar na fiscalização, tem que multar e tem que mudar a legislação também. Hoje, um homicídio no trânsito culposo, ele gera assinar no fórum durante 2 anos, uma vez por mês, ali a lista de presença. Essa é a penalidade. Se está embriagado, fazendo racha, tal, isso é outra situação. Mas o homicídio no trânsito, o normal ali, é basicamente assinar no fórum a penalidade que tem. Agora, para um pai que enterra um filho, a dor ela é insuportável. Para um familiar que enterra um ente querido. Então, a vida no Brasil, a legislação ela dá muito pouco valor para a vida. A legislação brasileira, ela protege algumas situações, mas a vida em si, é o bem maior que nós temos, ela tem uma proteção muito, muito frágil. Por isso que nós temos um volume grande de homicídios e um volume grande de mortes no trânsito, porque acaba virando em nada. Então, nós temos que cobrar também uma modificação na legislação. Como eu disse, a dor de um pai que enterra um filho, se ele morreu com um tiro ou se ele morreu num acidente, a dor é a mesma para aquele pai. Então, nós temos que cobrar também que haja um endurecimento na legislação. Tem que ter endurecimento. Não pode a vida valer menos do que aquele que, por exemplo, roubou lá um bem aí qualquer. Eu entro na casa da vereadora Norma, vou lá fazer um roubo lá e vou levar lá R$1.000
e a minha pena vai ser maior do que aquele que matou no trânsito, sabe? Não que eu tenha que ser punido severamente por ter feito o meu crime, mas aquele outro que tirou a vida de alguém, e sem entrar no mérito dos acidentes dos últimos dias, né, porque a questão de culpa ou não tem que ser apurada no devido processo, mas tem que ter, se for errado, se tiver culpado, se causou propositalmente, tem que ter uma pena maior. Então eu quero pedir para assinar junto o requerimento também, temos que tomar essas providências que estão ao nosso alcance. E também cobrar, como eu disse, que se modifique a legislação para que a gente possa, quem sabe, que essa carnificina que acontece no Brasil, ela possa diminuir para frente, porque ela se tornou insuportável e ela nos deixa todos reféns aqui. Todos nós que estamos aqui hoje, todos nós aqui temos uma preocupação muito grande com a gente, com os nossos familiares. Nós que temos filhos, nós temos familiares, amigos, nós não sabemos agora, eles estão na rua aí. Daqui a pouco vai tomar um tiro de um assaltante. Ou quem sabe vai ser vítima de um acidente de trânsito. Isso é algo assim que nos deixa angustiado e nos deixa impotente em razão da gravidade do número que nós verificamos no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Bico. Igualmente, eu gostaria de parabenizar a Edil Thelma pelo requerimento, sempre muito bem elaborado, assim como os do vereador Coronel Mário e todos os vereadores dessa casa, que sempre são muito pertinentes nas indicações e requerimentos. Quero dizer também que quero pedir permissão para assinar junto com a senhora e dizer que eu também não fui atendida nas minhas indicações, como o vereador Paulo Bilinski citou. Não precisa ser uma pessoa entendida de trânsito para ver que aquela estrada é perigosa, que aquilo não está certo, ainda mais que agora a universidade lá, expandindo todo mundo indo para lá. Não fui atendida nas minhas indicações, infelizmente. Cheguei até a ouvir de um secretário sem o menor discernimento, um secretário municipal, que não adiantava em fazer essa indicação, que eu não ia ser atendida mesmo, com uma mentalidade tão pequena, não merecia nem estar onde ele está. Então, assim, gostaria só de... isso foi um desabafo, mas a gente dizer que a gente não vai desistir, vai continuar indicando, vai continuar cobrando, até que isso acabe, até que as pessoas consigam transitar, porque em partes é irresponsabilidade sim, no trânsito, mas assim, outra parte a gente precisa dar condições para as pessoas trafegarem lá. Então, seria isso. Parabéns, vereador. Com a palavra, o vereador Paulinho Pacífico. Então, boa noite novamente. Eu só gostaria de pedir permissão para a vereadora Thelma para que eu pudesse assinar juntamente esse requerimento. Fui bastante cobrado também por pessoas, amigos meus que estudam lá em Marcílio Dias, familiares meus que trabalham em Marcílio Dias, vão e vêm todos os dias. E a palavra que o vereador Paulo usou é a perfeita, é a sensação de impotência. Você não saber em que momento você pode ser atingido por uma situação dessa. Então a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro e procurar alguma saída, alguma solução para que essas questões diminuam, e uma hora sejam cessadas. Passa pela educação do trânsito, passa por melhor sinalização, por uma série de fatores que nós temos que cobrar e ver uma atitude efetiva para que algo se concretize de uma vez por todas, não tirando a vida de pessoas, ou às vezes as pessoas não perdem as suas vidas, mas ganham grandes traumas, perdem bens materiais, enfim. Então, para que a gente possa cobrar do Executivo algum posicionamento e alguma melhoria naquela rodovia para tentar diminuir essas situações tão tristes e trágicas para o nosso município. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Thelma Lê. Então, doutor Paulo, parabéns pelas palavras muito bem colocadas. É triste a gente ter que pensar que o ser humano, tanto a antropologia, a sociologia, a psicologia, outras ciências,
que estudam, definem o comportamento humano e que realmente tem que existir regras e normas, porque se não existisse isso, imagine como seria a sociedade. Se isso já não basta, fica uma pergunta, né? O que mais precisa para que as pessoas obedeçam às regras, cumpram com o seu papel, com a ética, a sociedade? O que mais precisa? O que faz com que as pessoas tenham tanto desvio de conduta? Já não bastam as leis, mas as leis também são tão frágeis, porque as punições são frágeis, como você mesmo disse. E agora, quando eu me refiro a punições, eu falo desde da corrupção financeira que existe nesse país e como somos vistos lá fora, corrupção fiscal, a corrupção, as pequenas, que a gente acha que é pequeno, mas não é, se tornam grandes, do desrespeito às leis de trânsito, dos desrespeitos às outras questões, numa cidade pequena, numa cidade de grande porte. Enfim, o que mais precisa para o ser humano é tomar consciência de que precisamos de mais serenidade, como a mensagem que Vossa Senhoria enviou nesse final de semana, muito bem colocada, né? E eu acredito que eu já devolvi, vereadora Zinici, o requerimento para que seja incluso lá a iluminação, conforme o vereador Coronel Mário já citou na vez passada, Paulo Glinski, e as placas de sinalização, para que todos nós possamos assinar. E eu acredito que as lombadas eletrônicas, né, infelizmente, mais uma estratégia punitiva, mas mexendo no bolso e marcando a carteira lá do sujeito, isso aí incomoda? Incomoda, sim, principalmente mexendo no bolso. Aí outra coisa que a comunidade colocou, que eu achei pertinente, enquanto não há instalação desses equipamentos de monitoramento, um policiamento nos horários de pico, ali entre as 18 até as 23 horas, que é o horário que as pessoas vão com pressa até a universidade, voltam com pressa para alguma atividade, para poder descansar, enfim. Um policiamento, eu sei que o efetivo hoje da Polícia Militar ele está reduzido, né, mas eu acredito que seria uma prioridade para nós podermos sanar um pouquinho essa situação que está ocorrendo ali, porque eu acredito, né, não sou pessimista, sou muito otimista, mas eu acredito que não vai ser o último, enquanto nós não tivermos meios para coibir os negligentes e irresponsáveis no trânsito. Era isso, muito obrigada. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu até não ia comentar sobre esse assunto, mas eu quero pedir permissão para assinar junto com a vereadora Thelma. Mas, quando fiz aquelas referências, cerca de uns meses atrás, nessa casa, felizmente, vereador Paulo Guinski, vereadora Norma, existem algumas crônicas de uma tragédia anunciada. São vários fatores que contribuem para isso. O principal deles é a educação, realmente, a senhora muito bem colocou. O ser humano, de maneira geral, está vendo uma inversão total de valores em vários aspectos, enfim, a gente não consegue fazer uma leitura perfeita disso, porque existem tantos problemas. Em 2010, quando eu estava comandante aqui, eu fui lá na Marcelo Dias visitar, estava tendo muito plano de furto, eu tinha intendência lá, e quero dar crédito também ao deputado Aguiar, que na época viabilizou um recurso de R$50 mil e foi reformado aquela intendência e foi instalada uma base comunitária. Pensando nisso, vereador Thelma, que houvesse uma prevenção, porque eu fazia mestrado, comecei a fazer mestrado e eu vi essas loucuras, assim como o vereador Paulinho, a vereadora Camila também estudam lá, inimaginável que precisar desenvolvida, porque está lá sinalizado para 60 km por hora. Então, o problema, vereadora Thelma, o Poder Executivo, o Poder Público, via de regra, ele quer buscar uma solução. Só que, às vezes, as questões técnicas, né, apesar de assinar junto com a senhora esse requerimento, elas impedem. Eu fiz aqui uma indicação para fazer um reperfilamento de uma lombada, em frente ali ao Fricasa. Recebi
vereador Chico, uma enxurrada de crítica, como se eu fosse totalmente favorável à instalação da lombada no município, Canoinhas, capital mundial da lombada, ouvi assim alguns absurdos, enfim. Agora eu pergunto aquelas várias pessoas que me questionaram, se uma lombada física tivesse sido instalada naquela reta antes da curva, nós teríamos 2 mortos, Lorde? Estou perguntando a todas as pessoas que me criticaram muito, apesar de eu ser totalmente contra. Mas a questão é técnica, né? A lombada eletrônica, existe um custo operacional de instalação e existe uma pesquisa por parte das empresas que fazem isso, tá? Em função de demanda, número de veículos, número de infrações, enfim, porque ela tem que, entre aspas, se pagar, vereadora Teófilo. Então, não só em Canoinhas, que tem muitos municípios que gostariam, eu lembro em Porto União, quando eu fiz o estudo na época para implantação, da dificuldade que nós trouxemos a empresa para fazer a instalação, mas a empresa não aceitou em função da demanda, número de veículos, esses critérios técnicos que tem para a instalação da lombada eletrônica. Não é falta de vontade do poder público. Eu tenho certeza absoluta que o nosso prefeito Beto Paz, nosso vice-prefeito Renato Pique, eles estão preocupados com isso, eles gostariam já de colocar. Até mesmo, quer queira, quer não, de uma certa forma, além de coibir, né, o excesso de velocidade, as pessoas que cometem infração, a penalidade é firme, é dura. Ultrapassar hoje em faixa contínua, que não pode ultrapassar em nenhum trecho daqueles lá, raras exceções, eu não lembro toda a sinalização agora, mas é em torno de quase R$2.000. Tem que doer no bolso. Mas infelizmente isso não vai acontecer já. Vai demorar para se instalar essa lombada eletrônica, se é que haja a possibilidade legal. A questão do policiamento, eu vou conversar com o comandante do batalhão novamente, porque aquela base era para ter um policial com mais permanência, em função de falta de efetivo, acabou saindo, enfim. Mas eu falo, quando houve a lei de vida alcoólica em Canoinhas, a senhora falou a presença do policial, tinha muito problema na praça. Às vezes, domingo, sábado à noite, botava a farda e dava uma olhada. Parecia que havia uma festa de anjo ali na praça, com a presença policial. Você saía, parece que a coisa invertia totalmente. Então a presença policial, eu sempre falo, a polícia não é onipresente, tá? Ela não vai, enquanto estiver, a pessoa vai reduzir a velocidade. Passou o guarda, o primeiro que passar vai dar sinal de luz dizendo que tem um guarda fiscalizando. Porque a nossa cultura é voltada para isso. Com raras exceções, o pessoal vê uma viatura da polícia e não dá um sinalzinho de luz dizendo, ó, tem polícia na frente. Com raras exceções, que já está bem claro. Então as pessoas não têm essa consciência. Agora, quando um ente querido, né, sofre um acidente, vai a óbito, enfim, daí começa a se questionar. Novamente nós voltamos àquele ponto da educação. Então vai demorar para instalar, infelizmente. Eu gostaria que acontecesse isso hoje. Placa, sinalização, vereadores NC, tudo isso é importante. Mas isso demanda custo, né, demanda licitação, tem uma série de interveniências nesse processo. A comunidade vai fechar a rua, vai fechar, vereador Paulo Lins. Tá? Uma ação que eu, inclusive, abraço junto, como fiz na BR-280. Só que é paliativo. É paliativo, infelizmente. Então, é claro que quando acontece uma tragédia dessa, existe uma comoção no primeiro momento e as pessoas acabam se conscientizando num primeiro momento. Mas eu posso, qualquer um dos senhores ali, parar, vereador Luiz, num determinado ponto, naquela reta do colégio agrícola, uma reta grande. Tem pessoas que desenvolvem velocidade ali, quase 3 vezes mais. Ah, mas por que a polícia não fiscaliza? Porque não tem radar. O policial não fiscaliza pelo olho, já falei isso aqui. Por que a polícia não multa? Porque a velocidade é ferida por radar. Esse instrumento ainda a polícia aqui não tem. Eu até sugeriria, senhor presidente, lá futuramente, nessa Casa de Leis, se foi repassado recurso para comprar viatura, para repassar recursos que nós destinamos ao executivo para um radar. Eu acho que tem que também caminhar nesse processo. Eu, às vezes, nessa casa, eu falo num tom de desabafo, mas, como eu falei, é crônica da tragédia anunciada. Aconteceu, vai voltar a acontecer, infelizmente, tá? Porque não tem instrumentos, mecanismos, né, suficientes, legais, punitivos, para que as pessoas tomem realmente a consciência, tá, de que tem que respeitar as leis. Seria isso, muito obrigado. Temos mais vereadores inscritos? Não, senhor presidente. Não tendo mais vereadores inscritos, sei lá. Para discutir sobre o requerimento de 416, coloco em votação. Os vereadores que concordam. Sobre toda a legitimidade, vereadora Thelma, senhores e senhoras vereadores? Então, o requerimento 416 sobre toda a legitimidade, com a proposição da vereadora Thelma, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam.
Está aprovado o requerimento 416/2017. Requerimento número 417 de 2017, de autoria de toda a edilidade, em que os vereadores, pela unanimidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Josiane Rantum, ocorrido no dia 1/9/2017, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de votos de pesares, a mesa difere automaticamente. Requerimento número 418 de 2017, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado o ofício à senhora Marilene Rosana Munhões da Silva Verca, presidente interina do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, solicitando informações de quais instituições foram contempladas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente a projetos de proteção socioeducativas, culturais, artísticas e esportivas, lazer, saúde, nos últimos 4 anos no município de Canoinhas. Está em discussão o requerimento 418. 9. Que discutir coloca em votação. Os vereadores que concordam permaneçam com as mãos contrárias que se manifestam. Está aprovado o requerimento 418/2017. Requerimento número 419 de 2017. Que os vereadores, pela unanimidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Pablo Tobias Friedrich, ocorrido no dia 30/8/2017, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de votos de pesar, a mesa difere automaticamente. É só isso, senhor presidente. Passamos às explicações dos pessoais. Solicito saber se tem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Vereador Paulinho Basílio. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite mais uma vez aos meus vereadores, comunidade, aos internautas. O que me traz a esse momento das explicações pessoais é uma notícia que foi circulada nessa última semana, onde o deputado Antônio Aguiar diz que o bom filho a casa torna. Então, na política, quem tem muita casa e quem reza para muito santo pode ficar sem casa e sem santo. Mas o meu intuito é de parabenizá-lo, porque até enfim caiu a ficha de que ele não era mais bem-vindo no PMDB. Tem aquela frase, aquela expressão do espalha-roda, né? Então o deputado chegava e as rodas se desfaziam, ia cada um para um lado, ou seja, ele não tinha mais trânsito e não tinha mesmo como permanecer no PMDB. Então eu gostaria de parabenizá-lo por essa atitude que enfim ele teve coragem de tomar, porque não adianta o vereador Paulo, o vereador Norma, eu jogar em um time e fazer gol contra. Então eu saio do time, né? Então eu desejo sucesso ao deputado, que ele faça bom proveito em sua nova casa, uma vez que no PMDB ele já não era mais bem-vindo há muito tempo. E é a oportunidade que eles nos dá para renovação, para a vinda de novas lideranças, e nós com certeza vamos saber agarrar isso com muito amor e com muito amor à camisa, que é o que um militante de bem sempre tem. Então a nossa casa volta a ser limpa e organizada, né? Com os nossos militantes fiéis. Quem não quer tem que estar fora mesmo. E fora isso, eu desejo também que o deputado, com essa mudança de ares, mude a sua postura de promessas infundadas que nós tanto falamos aqui. O EMOS, que é 477, recurso para reconstruir o ginásio do Júlia, a quimioterapia em São Bento do Sul. Então o deputado não vem pecando só com Canoinhas, né? E isso eu não estou falando por sigla, eu estou falando pela representatividade política que um homem público deve ter. Ele deve fazer isso com boas ideias e boas intenções, não ludibriando e enganando aqueles que lhe confiam o seu voto. Então eu parabenizo o deputado por até que enfim ter tomado uma atitude madura, uma atitude de homem, e que ele tenha sucesso nessa sua nova casa, porque a nossa vai estar muito bem. Obrigado.
Temos mais vereadores inscritos? Não, senhor presidente. Quero dizer ao vereador Paulinho que nós, o PSD, está acolhendo o deputado Guiar, até porque, como ele não estava mais bem alocado dentro do PMDB, e como é um deputado com 40 mil votos, então, né, vereador Paulo, nós estamos aqui sempre abertos, né, a ouvir, a discutir e por ordem da casa, que é o que precisa ser feito. Mas não podemos também dizer que torci muito a Gaviões também por muitos anos, né? Também fez muito do seu trabalho. E não é só crítica, né? Temos que olhar também os dois lados dessa forma, né? Obviamente. Mas respeitamos a opinião do vereador Paulinho e do vereador Camila, com toda certeza. E também nós de fora sentimos que o ambiente entre o PMDB e o deputado Aguiar não estava mais tão sintonizado. Quero dizer também que, mudando de assunto, que com o Setembro Amarelo, eu coloquei um projeto de lei na casa instituindo o mês de setembro como o Setembro Amarelo no município de Canuins. E nós temos a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se suicidando, né? Então é muito grande esse número. Até a gente fez uma pequena decoração ali, muito simples, mas até para que seja marcada com umas bexigas ali na frente, né? Com um amarelo, simbolizando então esse momento aí que é o do Setembro Amarelo. Temos mais vereadores a fazermos a palavra? Não, senhor presidente. Não tendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia 5/9, terça-feira, às 19 horas. A todos, o nosso muito obrigado, boa noite a todos.